Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que me parece fundamental para quem quiser conhecer um pouco da cultura dos povos indígenas da etnia Munduruku. Ufa, quanta explicação nesse título, mas eu já vou dizer por quê. Quem escreveu este livro é um autor também indígena e não por acaso da mesma etnia. Ele se chama Daniel Munduruku. E o livro é este aqui, Cabá Darebu, que é o nome deste menino aqui, protagonista, né, dessa história, que na verdade é mais um passeio, né, que é feito na aldeia desse menino. Ele vai nos contar, não é, como é que é essa aldeia, o que acontece ali, né? Vai falar mais sobre os costumes, né, do povo Munduruku. E vocês viram que eu tomei todo o cuidado, pessoal, nessa introdução de falar que são povos indígenas da etnia Munduruku. Isso é muito importante, pessoal, porque muitas vezes, erroneamente, né, nós pensamos, podemos pensar, que todos os indígenas são iguais, a ponto de muitas vezes chamarmos, né, os povos, os sujeitos desses povos de índios, que se trata, na verdade, de um equívoco histórico, pessoal. Um outro indígena chamado Cacaverá Jecupé, também um autor bem importante, explica que essa designação índio foi cunhada por Cristóvão Colombo quando chegou na América, por engano, achando que estava chegando na Índia, e assim que viu o povo do local, chamou todo mundo de índio. E desde então esse termo ficou para designar todo e qualquer indígena. Então esse é o primeiro ponto, pessoal, né? É um equívoco nós nos referirmos aos povos indígenas assim. Primeiro, porque não é o termo correto, e segundo, porque os povos indígenas são muitos e cada um com suas peculiaridades, pessoal. Às vezes, mesmo dentro do mesmo povo, há diferenças. Particularmente agora, eu tenho estudado um pouco mais o povo Guarani, e mesmo os Guarani, né, eles têm diferenças. Tem os Nhandeva, os Kaiowá e tem os Mbiá, por conta da língua. Cada um fala uma língua diferente. Então, se vejam, dentro da mesma etnia nós temos diferenças, e que dirá entre os diversos povos indígenas que habitam o nosso país. Então, é um primeiro ponto, pessoal, que me parece importante para dar a largada em qualquer processo de mediação de leitura literária que envolva os povos originários. Então, é preciso que a gente faça um pequeno estudo, pelo menos, para entrar nesse assunto. Para quem não sabe, existe uma lei chamada 11.465, ela é de 2008, que obriga a inclusão do tema afro-brasileiro e indígena nas escolas. E me parece que esse é um ponto bem importante, pessoal, por minha experiência como docente, tá? Eu trabalhei como professora no ensino fundamental de 1984, bem antigo, né? Até 2018. Inclusive, trabalhei um período na biblioteca escolar. E o que me parece, pessoal? Existe um acervo bem grande, né, de literatura afro-brasileira e indígena nas bibliotecas, pelo menos nas escolas públicas onde eu trabalhei. Inclusive, por conta dessa lei, né, houve muita distribuição desse acervo. Mas eu fico me perguntando se efetivamente a leitura que é feita desse material, a exploração, contempla todos esses elementos que eu venho trazendo aqui para vocês, né? Então, se eu vou fazer uma leitura de um livro como esse, né, uma mediação de leitura com um livro que foi escrito por indígena e que fala sobre um povo, né, originário, primeiro ponto, né? Seja qual livro for, é preciso que a gente prepare essa leitura. Seja a mãe para os filhos, o pai, em casa ou mesmo na escola, né? A pessoa que vai conduzir a mediação precisa fazer uma leitura prévia do material. E em se tratando da questão indígena, pessoal, mais séria ainda e mais cuidadosa deve ser essa preparação, para que a gente não incorra em erros, né, que eu diria que são históricos, de inclusive trabalhar uma visão estereotipada do indígena, né, que durante muito tempo, isso não é culpa do professor, né, em princípio não é culpa da escola, porque houve a necessidade de se fazer um avanço nesses estudos, né,
para se entender de que forma a gente precisa abordar essas questões. Então, essa coisa do índio com cocar, com pena, né, no dia do índio, que é uma outra discussão, né, e a gente acaba reforçando uma visão eurocêntrica, né, uma visão do europeu sobre uma cultura que é muito mais complexa e rica do que a gente pode imaginar. E não é esse o papel da escola, né? Muito pelo contrário, a escola ela precisa discutir essas questões, refletir na medida do que é possível. E para isso é preciso muito estudo, né? Eu mesma, por exemplo, tenho descoberto muitas coisas mais recentemente por estar me debruçando especificamente na cultura guarani, não na cultura munduruku, né? Mas então, pessoal, dito isso, vejam a importância que é da preparação para se fazer uma mediação de leitura com um livro desse. Outra coisa que me parece bem importante é a utilização de literatura escrita por indígena para tratar de questões indígenas. Eu não estou querendo dizer com isso que não há bons escritores, né? Que não são indígenas, os não indígenas, né? Há muitos, inclusive grandes ilustradores, né? A Cissa Fittipaldi é uma que faz um trabalho belíssimo, né? Mas, de preferência, pessoal, contemplar os autores indígenas. Para quem não conhece, pessoal, existe uma livraria, eu descobri recentemente, inclusive, chamada Livraria Maracá. Podem seguir no Instagram, eles são dedicados, né, à literatura indígena. O próprio Daniel Munduruku tem seu Instagram, tem sites, enfim, e que vocês podem buscar para ter essas referências de literatura indígena. Tá? Então eu trago aqui um exemplo, que é um livro que vai falar sobre a cultura do povo Munduruku, né? E aí, então, entrando no livro agora, né, depois que eu fiz toda essa introdução, mas que me parece fundamental, nós temos o nosso personagem aqui, que é o Cará da Arebu, e ele começa então se apresentando. Meu nome é Cabá da Arebu, tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu avô me disse que ela é a nossa grande mãe. Recebemos os mesmos nomes de nossos antepassados e meu avô escolheu este para mim, para homenagear um sábio ancestral que não suportava a violência. Tá? E aí, eu não vou ler todo o livro, porque ele é relativamente grande, extenso, né, para um vídeo. Mas assim, ó, aí o menino vai apresentando, então, as suas moradias, né, as suas casas, como é que a aldeia é organizada, né, é repleta de elementos naturais, inclusive um curso d'água, né, a conexão com a terra e com a água. É um dos elementos, assim, daria para dizer, de certa forma, comum às culturas indígenas, né, pessoal? Embora cada povo tenha suas peculiaridades, há elementos que os conectam. Essa relação com a natureza, com os espíritos na natureza, existe toda uma cosmologia que, de certa forma, se aproxima nas culturas indígenas, tá, pessoal? E aí a gente vai conhecendo também, né, a relação que a criança Munduruku tem com o pai, com a mãe, né? As ilustrações são fantásticas, né, pessoal, desse livro, eu acho muito bonitas, né? E aí também a gente vai conhecer as espécies animais da floresta amazônica, ó, vocês têm aqui o macaco, a cutia, o tatu e assim várias espécies, a capivara, que por exemplo aqui nós também temos, aqui no sul, né? Os índios Guarani da aldeia, particularmente de uma aldeia que eu conheço aqui, eles conhecem o tatu, conhecem a capivara, a questão da pesca, né, como é importante para eles. Também aparece o tipo de alimento que eles consomem lá na aldeia do menino. As brincadeiras, né, dos meninos, as brincadeiras das meninas, né, existe uma certa segmentação aqui nas brincadeiras, né? E a gente vai conhecendo a cultura. Por exemplo, as meninas fazem boneca de espiga de milho, né? O milho, por exemplo, para o Guarani é muito importante, né? E pelo visto também para os Munduruku. Eles também têm animais de estimação, né? A relação com os animais, pessoal, é muito forte nessa cultura. Eles também, o Daniel Munduruku, né, pela voz do menino, vai explicando então a questão das pinturas corporais, os significados que essas pinturas têm, né, toda a questão espiritual que elas evocam, né, ele conta que os avós do menino, né, contavam para ele
que a pintura poderia torná-los invisíveis para os animais, né? Tanto para se proteger quanto para caçar, né? E eles também acreditam, pessoal, que todos os seres da natureza têm um espírito que os protege, assim como a nós também, né? Então aqui tá toda essa representação espiritual, né, que conecta o sujeito, o homem, aos animais, né? Que é, na verdade, todo esse espírito da grande mãe, da terra, da natureza, né? A cultura é muito, muito bonita, pessoal, né? E aí, por isso essa coisa de ouvir os sons da natureza, o menino vai explicando, né? Que a gente precisa fazer silêncio para escutar os sons da natureza, porque a natureza nos comunica. Os pássaros nos comunicam, o vento, o tempo, né? Então tem toda uma relação assim do homem com a natureza muito especial para esse povo. Ele também conta, o personagem, né, sobre os instrumentos musicais que são usados não apenas nas festas e nas danças, mas também para espantar os maus espíritos, né, os maracás, né, que são usados. Os Guarani também usam os maracás, tá, pessoal? E o que eu acho, assim, bem importante nesse livro também é que além de mostrar, né, além de o personagem mostrar como é na aldeia, ele também traz uma discussão bem contemporânea, quer dizer, o que acontece com o indígena hoje, né? E aí ele explica, ó, por que hoje o indígena, que no lugar ideal estaria assim, precisa se vestir com as roupas do homem branco, né? Então tem toda uma discussão, né, desse indígena que hoje muitas vezes está dentro da cidade, né, às vezes confinado num pedaço de terra pelo qual ele precisa brigar muito, porque ainda há invasões, né? Atravessado por uma cultura que não é a sua. Então ele vive assim numa espécie de local fronteiriço, né? Ao mesmo tempo que ele tem a sua tradição, a sua cultura, ele tem o atravessamento de uma outra cultura, que os Munduruku chamam a cultura do homem branco, Pariwat, né? Que o Guarani, por exemplo, aqui da aldeia que eu conheço pelo menos, chama de Juruá, que somos nós, os homens brancos, né? Então esse atravessamento, ele contamina de alguma forma essa cultura, né? O que não quer dizer que o indígena perca, né, a sua cultura, as suas tradições, nada disso. Mas existe esse atravessamento, né, que faz com que esses povos, de alguma forma, tenham de se adaptar, né, ainda mais vivendo dentro da cidade. E ele traz essa discussão aqui que eu acho bem importante. Por fim, né, o livro ele termina, né, com uma discussão que me parece bem importante, né, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né, que as histórias, elas são muito fortes na cultura. Então os avós vão contando histórias para os filhos contam para os seus filhos e assim sucessivamente, para que eles não percam esse fio que os conecta com a sua cultura, tá? E que não se esqueçam de quem eles são. Então, me parece, assim, um livro fundamental, pessoal, para a gente entender, pelo menos, alguns aspectos da cultura desse povo, o povo Munduruku, que, assim como todos os povos indígenas, né, é uma cultura riquíssima e que merece todo o nosso respeito, né, e por isso o cuidado que nós devemos ter quando fazemos a proposição de uma mediação de leitura sobre esse tema. Para completar, no final do livro, pessoal, há uma série de informações interessantes que o Daniel Munduruku, o autor, traz para nós, né? Falando sobre o significado de Munduruku, que Munduruku significa formigas gigantes, pelo aspecto aguerrido desse povo, né? Que é um povo tradicionalmente guerreiro, né? Então, entre outras informações, até receitas tem aqui de pratos típicos, né, pessoal? Então, assim, me parece um livro fundamental para a gente entender um pouco da cultura dos povos originários. E se há comunidades indígenas na cidade de vocês, pessoal, que interessante fazer um contraponto, né, dessas características aqui com essas outras comunidades. E tem mais um detalhe, pessoal, que eu não falei para vocês, ó, esses colares que eu estou usando aqui, ó, vou mostrar mais no detalhe, foram feitos por indígenas da etnia Guarani, Guarani, aqui da minha cidade, de uma comunidade que eu conheço, né? E eles também fazem cestos lindíssimos como esse aqui, né? Existe toda uma simbologia nessa representação geométrica, pessoal, muitas vezes associada a animais, como a cobra, por exemplo. Se vocês olharem bem, até parece, né? Aquela parte da pele da cobra, né, que tem mesmo figuras geométricas. Talvez se a gente tivesse acesso, eu não tenho aqui, né, mas se nós tivéssemos acesso ao artesanato Munduruku, nós perceberíamos
semelhanças e também diferenças, né? Bem interessante essa possibilidade de poder comparar, não é, a produção artesanal das diferentes culturas indígenas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se curtiram, né? Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. E até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.